Deus diz assim: e tendo levantado Abraão os olhos, olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado no mato pelos chifres. Foi, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, donde até o dia de hoje se diz: no monte de Jeová se provê. Feche seus olhos nesse momento. Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos na tua casa, Deus, porque precisamos, meu Pai, de um pão espiritual. Precisamos, Senhor, que o Senhor alimente o nosso espírito. Precisamos receber, meu Pai, aquilo que vem do Senhor, aquilo que somente o Senhor pode nos dar. E nessa noite, meu Deus, nós clamamos do céu, que o Senhor, meu Pai, mande, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Porque, meu Pai, a mente humana, ela não é capaz de trazer vida ante, Senhor, as Escrituras que precisam ser reveladas pelo Teu próprio Espírito. Mas nós cremos que todas as vezes, meu Pai, que nós estamos aqui e pedimos ao Senhor, pela Tua infinita bondade, pela Tua misericórdia, em honra, Senhor, ao Teu próprio nome, o Senhor, meu Deus, nos revela aquilo que precisamos. E é isso, Senhor, que nós queremos nessa noite, que o Senhor fale de uma forma individual a cada um daqueles que entraram aqui nessa noite, porque é só o Senhor que conhece os corações, é só o Senhor que conhece as mentes, meu Pai, é só o Senhor que conhece a necessidade de cada um. E enquanto, Senhor, esta palavra for ministrada, que o Teu Espírito tenha total liberdade sobre este lugar, para que a Tua obra seja feita nessa noite, neste lugar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa expressão eu fiz questão de ler nessa tradução, quando diz: chamou Abraão aquele lugar, Jeová Jiré, onde até o dia de hoje se diz o monte de Jeová que se provê. Falar em provisão, falar talvez na expressão Jeová Jiré, você já deve ter ouvido essa expressão algumas vezes. Há uma tendência muito forte para que o apelo do significado disso seja traduzido apenas do campo de vista material. O Deus da provisão, o Deus que tudo provê, o Deus que provê a minha necessidade. Veja, é um cenário no qual nós enxergamos aqui uma revelação agora de Deus que Abraão tem, que até então, se você for pegar a Bíblia, você não vai ver em outro texto ninguém trazer essa expressão como está aqui, desta forma. E nem o próprio Abraão, que já andava com Deus há algum tempo, quando ele chega agora ao cume desse monte e traz para mim e para você a revelação do novo que ele conhece de Deus nessa circunstância, nesse momento, e podemos entender o que ele estava vivendo naquele momento da sua relação, da sua intimidade, da sua experiência com Deus, quando ele atribui agora ao lugar onde ele está, ao momento que ele está, o Deus da provisão. E pensar em provisão, e é isso que eu comecei lhe dizendo, há um apelo muito forte para que a minha mente me leve a entender Deus da provisão apenas como alguém que vem saciar a minha necessidade material, um momento específico que eu estou passando da minha vida. Mas quando você começa a ler um pouquinho, e por isso que eu li o texto anterior, você vê que o contexto ele não é bem aqui de alguém que estava passando por um problema financeiro. Abraão ele era riquíssimo, ele não era rico, ele era... Abraão não tinha necessidades materiais. Aí você pode me dizer, mas pastor, mas Abraão ficou muito tempo pedindo a Deus uma bênção, porque a mulher dele era estéril, eu sei, mas esse momento, até aquilo que ele desejou a sua vida inteira, já tinha acontecido. A pergunta que eu devo me fazer então, se a revelação que Abraão compartilha comigo e com você a respeito de Deus é: chegou Abraão naquele lugar e chamou ele de Jeová Jiré, ou seja, no monte de Jeová se provê. Se provê o quê? Porque se há provisão, tem que ter necessidade.
necessidade. E qual era a necessidade que Abraão tinha para que houvesse provisão? Eu digo a vocês, e vou insistir, e prometo que essa vai ser a última vez. Há um apelo muito grande para quem quer explorar a palavra de Deus de forma indevida, em tentar traduzir para você que Jeová Jiré e o Deus da provisão é apenas o Deus que está limitado a resolver um problema momentâneo que você está vivendo. Ou pior, talvez, se o enfoque disso aqui for para o campo da sua vida financeira. Nós ficamos limitados a entender que traduzir Jeová Jiré como Jeová que apenas pode me dar bens financeiros, ou apenas resolver uma necessidade momentânea minha, é reduzir tudo que é espiritual a nada. Porque o que você está vendo aqui nesse monte, o que você está vendo nessa cena, é quando Abraão passa talvez pelo maior desafio de toda a sua vida, de toda a sua caminhada com Deus, de todos os momentos que ele passou com Deus, de tudo que ele teve que fazer. E olha que não foi pouca coisa. A história de Abraão começa com um chamado: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Que terra? Não sei, vai caminhando. Qual a segurança que eu vou ter? Só siga. Você acha que é fácil se Deus hoje lhe dissesse: larga seu emprego, larga sua casa, larga tudo que você tem e vai morar em outra cidade, e eu vou fazer o que lá, Senhor? Não vou lhe dizer. E como é que eu vou sustentar meus filhos? Também não vou lhe dizer. Só pega, vende tudo que você tem e sai. Você acha que seria fácil? Abrir mão daquilo que nos cerca, sabe? Porque nós criamos estruturas que nos apoiam, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais. Temos ciclos de amizades, temos pessoas que nós sabemos que em uma dificuldade podemos bater na porta delas, e nem que seja o alimento, essas pessoas vão nos prover de alguma forma. Então eu estou falando de alguém que tem uma caminhada com Deus, e a sua caminhada no início já não é um chamado fácil. Mas qual é agora a necessidade que se tem, que diante desse desafio, ele agora chega à conclusão: no monte de Jeová se provê. O texto que nós lemos, se você voltar ao capítulo 22, no verso 1, eu quero destacar 3 coisas com você, para que a gente chegue nesse lugar com Abraão, para entender um pouco. Ele começa dizendo: depois disso, depois dessas coisas, e foi um pouco dessas coisas o que eu trouxe aqui para você, a caminhada de Abraão, o cumprimento da promessa, agora tem que mandar um filho embora. Depois dessas coisas, já aconteceu tudo isso, depois disso, depois dessas coisas, a Bíblia vai dizer: experimentou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. Ou seja, chegar no monte, aonde eu vou ter uma revelação do Deus da provisão, chegar no cume do monte, aonde eu vou conhecer Deus de uma forma que eu ainda não conhecia, chegar no cume do monte, aonde eu vou compreender uma dimensão espiritual, que mesmo tendo renunciado muita coisa para caminhar com Ele, mesmo tendo confiado quando era incerto o caminhar, e tendo uma história já para contar do meu relacionamento com Deus. E talvez você que está aqui nessa noite, se eu lhe pedisse para contar a sua história de caminhada com Deus, você já tivesse muito para falar a respeito disso. Mas o que eu quero lhe dizer é que todo o conhecimento que nós temos de Deus ainda é muito pouco. Deus ainda tem mais para se revelar para você. Deus ainda tem mais para se revelar na sua casa. Deus ainda tem mais para se revelar à sua família. Porque o nosso Deus, Ele é infinito. O seu conhecimento é impossível de ser compreendido totalmente pelos nossos olhos. Quando você pensa que já sabe tudo de Deus, eu vou te dizer algo nessa noite: Ele ainda vai te surpreender mais. Amém. Você crê nisso nessa noite? Mas trazer apenas um momento final de
estar ali, de compreender, de ver essa revelação que se chega ao lugar onde se diz: é aqui aonde Deus provê, é aqui aonde Deus se manifesta, é aqui aonde não há falta de nada, é aqui aonde Deus pode saciar tudo que eu preciso na minha alma, no meu coração. Há uma plenitude de tudo que eu posso compreender de Deus. Esse monte não começa subindo no monte, mas o que me chama a atenção é que depois disso, depois de todas essas coisas, depois de toda essa caminhada, a Bíblia diz que Deus chama Abraão. E quando eu falo que Deus chama Abraão, eu vou tentar aqui dizer a você que a primeira coisa, eu vou destacar 3 delas, mais importantes para que eu possa chegar nesse nível de revelação e de compreensão desse Deus que Abraão descreve para nós, o Deus que nós servimos. É porque Abraão ouviu a voz de Deus. E falar em ouvir a voz de Deus, você talvez possa dizer: mas ouvir a voz de Deus? Eu ouço a voz de Deus o tempo todo. Eu acho importante eu lhe dizer que nós temos 4 vozes o tempo todo falando com a gente. 4 vozes. Primeiro, a nossa própria voz, a voz do nosso coração, a voz da nossa mente, a minha voz, fala comigo o tempo inteiro. A voz do povo, a voz do mundo, a voz das pessoas que estão ao nosso redor. Ainda tem a voz do diabo, que atua também nessa dimensão. E em quarto, temos a voz de Deus. A pergunta é: quando eu não sei discernir qual é a voz de Deus, qual é a voz que fala comigo, eu não consigo me lançar naquilo que eu preciso, porque o meu coração se enche de dúvida. Quando eu não consigo compreender qual é a voz que está falando comigo, eu não vou me ousar a me lançar em fé, a me lançar na direção que eu preciso, porque eu não sei se o que eu estou ouvindo de fato é de Deus, é do diabo, é de mim mesmo, ou é outra pessoa que está falando comigo. E quando eu não consigo fazer isso, eu estou com um problema muito grande. Há uma promessa no Salmo 32, no verso 8. O próprio Deus diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Na Nova Versão Transformadora é interessante porque ele diz assim: o Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Mas a pergunta é: quantas decisões nós tomamos todos os dias na nossa vida sem ouvir a voz de Deus? Há caminhos que se colocam diante da gente que eu vou lhe dizer: você só vai ter direito de decidir uma vez se você entra nele ou não. Porque depois que você der o primeiro passo, ele vai te arrastar. E quando você já estiver no meio dele, que olhar para trás e tentar voltar, muitas vezes já vai ser tarde demais. Há decisões importantes que tomamos todos os dias na nossa vida, há decisões que nós tomamos, há caminhos que nós tomamos, há situações que nos envolvem e muitas vezes estamos andando sem direção e caminhando sem ouvir a voz de Deus. E quando eu fui tentar entender melhor como é que podemos então aprender a ouvir a voz de Deus, eu me deparei com algo fantástico na Bíblia, porque a Bíblia, ela é fantástica. Todas as vezes que nós começamos a mergulhar nela, nós achamos sempre algo novo, algo que nós ainda não tínhamos visto. E sabe, eu acho que eu seria até capaz de fazer, qualquer um de vocês seria, uma ministração, 10 passos para aprender a ouvir a voz de Deus. Acho que venderia até na internet, todo mundo gostaria. Mas o Espírito de Deus falou algo comigo hoje muito forte quando eu li esse texto. Eu vou ler para você e depois eu vou lhe dizer o que foi que o Espírito de Deus falou comigo. João capítulo 10, o verso 27 a 28. Essas palavras são de Jesus. Estas palavras que eu vou ler para você, elas saíram
do próprio Jesus. Ele disse assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. O começo do versículo começa: minhas ovelhas ouvem. Sabe o que o Espírito me disse? Não se ensina a lobo a ouvir a voz de Deus. Primeiro você se torna ovelha. E quando você se torna ovelha, você vai ouvir a voz de Deus. Porque você vai ter a mesma natureza que Ele. Sabe, queridos, você vai me dizer: mas pastor, como é que a gente vai então, o pecador vai ouvir Deus? Ouve. Se você pegar o profeta Isaías, ele começa dizendo sobre uma voz que clama no deserto. Há uma voz que clama no deserto. Aí aparece João Batista. A voz clamava no deserto. Mas o que é que João Batista clamava no deserto? Arrependam-se. Arrependam-se. Há uma voz que clama e que todos podem ouvir. Essa voz chama os pecadores ao arrependimento. Mas ei, o ministério de João Batista termina aí. João Batista termina na pregação do arrependimento. Ele disse: a minha função é pregar para levar você até Ele. Quando você ouve a pregação do arrependimento, quando você entende a sua condição diante de Deus, quando você aceita ser transformado por Deus, quando você aceita verdadeiramente no seu coração se submeter a Deus, aí agora há uma transformação dentro de você. Não vai mudar inicialmente nada do lado de fora, mas algo começa a mudar por dentro, que de repente uma vozinha lá no fundo vai começar a lhe dizer: não é por aí, não é isso que eu quero de você. E quantos testemunhos nós não já ouvimos? De pessoas que pecavam deliberadamente, viviam sujas no mundo, fazendo tudo que não presta. Um dia levantaram suas mãos, se ajoelharam diante de Deus e disseram: Deus, eu não quero mais viver essa vida. Senhor, me dá uma nova vida. E aí essas pessoas começam a dizer: e um dia eu estava lá, me arrumando de novo para ir para o carnaval, e quando eu abri o guarda-roupa, a voz falou no meu coração: eu não quero mais você nesse lugar. Quantas vezes temos ouvido a voz de Deus falando ao nosso coração? Não tem passo a passo para ensinar a ouvir a voz de Deus. Primeiro eu tenho que ser transformado. Primeiro a minha natureza pecaminosa tem que ser convertida por Deus. Primeiro eu tenho que me tornar sua ovelha, porque essa é a condição que Ele disse. Os lobos não entenderão nada. Os lobos vão ouvir, não vão discernir nada. Mas pastor, será que é assim? É assim mesmo. Os discípulos chegaram a chamar Jesus e perguntar: Senhor, vem cá, explica uma coisa para a gente. Por que é que o Senhor está pregando em parábolas? Porque ninguém está entendendo nada que o Senhor está falando. A resposta de Jesus é que é fantástica. Em Mateus capítulo 13, do verso 14 ao 15, Ele vai dizer: você sabe por que é que eu falo? Para ninguém entender nada. Porque nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. O que Jesus estava dizendo: eles estão ouvindo, mas não estão ouvindo. Estão ouvindo, mas não estão escutando. Eles estão ouvindo, mas o que eles ouvem não faz nenhum sentido para eles. Você já tentou algum dia aquele filme dublado que você está assistindo, botar em uma língua que você não conhece? Você já tentou ouvir algum idioma que você não conhece? As pessoas estão falando, mas nenhuma emoção vem até você se você não consegue compreender aquilo que se diz. Nenhum sentido faz para você, às vezes, imagens que você está vendo, se não há uma compreensão do que é dito, mas você está ouvindo. Está ouvindo, mas não está escutando. Porque escutar é muito mais do que apenas o som que entra nos nossos ouvidos, mas é compreender verdadeiramente a essência daquilo que é transmitido. E não adianta tentar fazer com que loucos sigam a Cristo. Eles nunca entenderão, eles vão dizer que é loucura, ele vai dizer que isso aí é fanatismo, que é aberração, que isso já é coisa do passado. Mas ei, deixa eu te falar uma coisa:
aqueles que foram nascidos de novo, aqueles que foram regenerados pelo poder do Espírito, eles ouvirão a voz do Senhor, porque Ele diz: eu os conheço. Aleluia! Eu os conheço, são meus filhos. E quando eles adquirem essa condição, naturalmente, eles ouvirão a minha voz. Sabe, queridos, desde o primeiro momento da caminhada de Abraão, se teve uma coisa que ele aprendeu, foi a discernir a voz de Deus. Ele sabia a voz que chamava. Então, quando a voz falava com ele, não tinha por que ficar em dúvida, não tinha por que atribuir ali qualquer processo de expectativa ruim do que pode, do que não pode acontecer. Se foi Deus que falou, simplesmente eu faço. Se foi Deus que falou, simplesmente eu estou aqui para obedecer. E esse é o segundo ponto que eu queria tratar com você. Quando Abraão ouve a voz de Deus, quando Deus fala com ele, qual é a resposta que Abraão dá a Deus? É uma resposta simples: eis-me aqui. Irmão, o Evaldo gosta muito dessa expressão. Ele repete com a gente: Hineni, eis-me aqui, estou aqui. O que é que Abraão quis dizer? Irmãos, preste atenção comigo, porque parecem coisas simples, são pequenas palavras, mas pequenas palavras que traduzem a vida de um homem que ficou registrada na Bíblia, como diz o escritor Hebreus, para exemplo, para que nós, eu e você, pudéssemos entender como foi que esse homem se relacionou com Deus, a ser chamado o pai da fé. Que nível esse homem andou com Deus, que ele chega em uma dimensão em que ele não tinha mais necessidade de nada, porque ele diz: no monte do Senhor, o Senhor provê todas as coisas. Ouvir a voz de Deus, mas quando ouvir a voz de Deus, responder: eis-me aqui. O eis-me aqui não é apenas dizer eu estou aqui nesse lugar fisicamente, mas é trazer uma resposta de uma presença consciente e disponível, como quem diz a Deus: não é apenas estar aqui, mas eu estou à tua disposição, aquilo que o Senhor tiver para mim, eu estou disposto a fazer. Porque o eis-me aqui de Abraão se contradiz, se contrapõe ao Adão, onde estás? Porque o pecado é quem faz separação entre o homem e Deus. Todos aqueles que estão na luz, quando ouvem a voz do Pai, quando ouvem a voz daquele que os chama, há no coração a inclinação de dizer: eis-me aqui, eu estou aqui. É de vir para a luz, para que as suas obras sejam reveladas. Mas aqueles que andam em trevas, quando ouvem a voz do Pai, o seu coração se enche de temor, se enche de vergonha. Por quê? Porque estão mergulhados no pecado, e a Bíblia diz que quem anda nas trevas não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Há uma contraposição, é luz e trevas. Chama Abraão, Abraão diz: eis-me aqui. Chama Adão, Adão se esconde. Por quê? Porque Adão andava na presença de Deus, porque Abraão andava na presença de Deus. E quando Deus chama Adão no jardim, Adão estava escondido, envergonhado por causa do pecado. Não dá para querer andar na presença de Deus e andar mergulhado no pecado. Você nunca vai ouvir o eis-me aqui de quem está com o seu coração sujo. Você nunca vai ouvir o eis-me aqui de quem tem aceitado o pecado como normalidade. Por quê, pastor? Porque há uma voz que clama no deserto, há uma voz insistente que ainda nesse tempo, por mais que ela esteja se apagando, por mais que o tempo do fim esteja chegando, sempre Deus vai levantar pessoas, Deus sempre vai levantar profetas para dizer: arrependam-se, porque ainda é um tempo aceitável do Senhor. Mas tudo que você precisa é ouvir essa voz e dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque enquanto eu não me coloco à disposição de Deus, nada acontece. Primeiro Deus não chama Abraão e diz: olha, Abraão, eu vou fazer isso, isso, isso. E Abraão diz: então eu vou fazer o que o Senhor mandou. Não é assim que funciona. Deus chama Abraão e ele diz: eis-me aqui. Não importa o que o Senhor vai mandar fazer, eis-me aqui. Mas Deus só diz o que
não é um caso isolado na Bíblia. Eu não posso pegar um caso isolado e transformar isso em uma doutrina. Mas a Bíblia mostra que nós precisamos nos colocar à disposição de Deus, mesmo sem saber o que vai ser dito, mesmo que vai saber o que seja pedido de nós, porque o que Deus espera da nossa vida é a nossa obediência, porque quando nós obedecemos e nos colocamos no caminho aonde Ele quer nos levar, aí Ele vai revelar para você a sua missão. Profeta Isaías teve um encontro com Deus. Você sabe aquela história? No ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Que revelação terrível! Você vai pegar o capítulo 1 de Isaías, você vai ver Isaías profetizando, Isaías falando, Isaías bradando com o povo. Você vai ver o capítulo 2 e aí a Bíblia vem e traz uma tragédia. No ano que morreu, o cenário aqui é de vida ou de morte? Só que enquanto para o mundo o que acontece é morte, para aqueles que estão aliançados com Deus, Ele diz: mas eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Alguém pode estar dizendo a você: o que está aí fora é morte, o que está aí fora é destruição, mas quem está conectado com Deus está olhando e dizendo: mas eu estou vendo a glória de Deus, mas eu estou vendo a presença de Deus. Pode não estar acontecendo com você, mas na minha vida está. Pode não ter ação de Deus com você, mas comigo é todos os dias. Deus está agindo, Deus continua falando, Deus continua vivo, porque eu falei com Ele hoje e ouvi Ele falar comigo. E aí, quando Isaías vai agora caminhando, viu a glória de Deus e diz: ai de mim, porque sou pecador, vivo no meio de um povo impuro, sou de impuros lábios. Mas quem está fora da dimensão da terra, olha de lá e diz: toda a terra está cheia da glória de Deus, toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu posso não estar percebendo, mas a dimensão do Espírito está dizendo: toda a terra ainda está cheia da glória de Deus, ainda tem algo para você, aí Deus ainda quer derramar mais do seu Espírito, Deus ainda quer fazer mais nesse tempo, Deus ainda quer batizar pessoas com o Espírito Santo, Deus ainda quer curar, Deus ainda quer libertar, Deus ainda quer salvar. Mas a pergunta é: quem há de ir por nós? Quem há de se levantar nesse tempo para ser usado por Deus? Qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí depois que Isaías responde, ele diz: vá e diga a esse povo. Aqui eu vejo como uma coisa se conecta com a outra e vejo como a Bíblia é fantástica. Estejam, diga o povo, foi o que ele mandou Isaías dizer. Ou seja, ele só deu a revelação depois que houve disposição. Depois que ele disse: eu vou, ele diz: agora eu vou dizer o que você vai dizer. Você só vai saber o que vai dizer depois que você disser que vai. Você vai? Vou. Então eu vou lhe dizer agora. Digam a eles, embora vocês estejam sempre ouvindo, vocês nunca vão entender. Parece que foi o que eu disse aqui no instante, não foi? Foi o primeiro ponto. Olha o que ele disse: embora estejam ouvindo, vocês nunca vão entender. Estão sempre vendo, vocês jamais vão perceber. E sabe qual é a acusação? A acusação é porque o coração daquele povo se tornou insensível diante de Deus. Mas houve mais um caso, e eu vou correr para terminar no tempo. Quem aqui já ouviu a história do profeta Samuel? Alguém aqui não conhece a história do profeta Samuel? Levanta a mão. Se alguém não conhece, não tem problema nenhum, é só para poder ganhar tempo. Então todo mundo conhece a história do profeta Samuel. Eu vou ler um texto rapidinho com você, que você vai ver comigo como Deus trabalha. 1 Samuel capítulo 3, do verso 7 a 11, a Bíblia diz assim: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Guarde isso. 1 Samuel capítulo 3, verso 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor chamou Samuel pela... Quem está aí? Quem abriu? Quem acompanhou comigo? E o Senhor chamou Samuel pela... Veja aí, quem está aí comigo aí? 1 Samuel capítulo 3. Pela terceira vez. Espera aí, então bora voltar. Agora eu quero voltar com você. Preste atenção comigo. Samuel ainda não conhecia o Senhor.
que vez foi? Então Deus já tinha chamado quantas? Essa foi a terceira. A pergunta é, Deus vai e diz, Samuel, o que foi que Samuel fez? Não, ele foi atrás de Eli e disse, Eli, o Senhor me chamou? O que foi que aconteceu na vida dele? O que mudou na vida dele? Preste atenção comigo, Samuel estava morando na igreja, estava na igreja, morava lá, estava no templo, fazendo serviço no templo. Samuel estava lá, ajudando o sacerdote. Samuel estava lá, eu vou parafrasear aqui, tocando no ministério de louvor. Samuel estava lá, ajudando o pessoal da mídia. Samuel estava lá, ajudando nas campanhas da igreja. Estava lá. E Deus chamou Samuel. Ele ouviu a voz de Deus, mas ele discerniu. Aí ele vai atrás de Eli. Diga, Eli. Ele disse, rapaz, eu não lhe chamei. Ele volta para onde ele estava. Aí Deus chama de novo. Samuel. Ele vai, diga, Eli, o que é que o senhor quer que eu faça? Eu não lhe chamei. Aí a Bíblia faz questão de dizer, Deus já chamou ele 2 vezes. Ele já ouviu a voz de Deus 2 vezes. Mas ele, ao invés de responder para Deus, ele está respondendo a pessoa errada. Ele está botando o foco dele na coisa errada. Ele ainda não entendeu o chamado. Ele ainda não entendeu o que é que Deus quer dele. E Deus também não disse nada, porque Deus só vai dizer a ele aquilo que ele vai fazer depois que ele discernir que é Deus que chama. Depois que ele disser, eis-me aqui, Senhor, fala, porque agora o teu servo ouve a tua palavra. É só depois que ele diz, diga, Senhor, porque agora o teu servo ouve. Aí Deus diz, eu vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. E aí Deus derrama agora a palavra dele sobre a vida daquele jovem. Deus não disse nada, não falou nada, apenas chamou o nome dele, Samuel, e ele não diz nada. Samuel, e ele não diz nada. Talvez a gente poderia ficar em êxtase porque eu ouvi a voz de Deus, mas enquanto você não responder, não se colocar à disposição, enquanto você não quiser viver um compromisso sério com Deus, enquanto você não quiser assumir de verdade uma identidade cristã, enquanto você não quiser de verdade entregar todo o seu coração a Deus, você vai ficar ouvindo a voz de Deus o tempo todo, mas você não sai do lugar, você não avança, você não recebe uma nova revelação, porque não adianta apenas ouvir Deus chamar o seu nome. Agora cabe a você também dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa a minha vida para a tua glória e para o teu reino. Enquanto não há uma resposta, não há uma revelação. E Abraão disse, eis-me aqui. E aí, irmãos, vem a parte mais difícil dessa história. Quer conhecer o Deus que provê todas as coisas? Quer conhecer essa dimensão de conhecimento de Deus, onde você vai poder dizer, agora eu não tenho falta de nada. Foi o que o apóstolo Paulo disse um dia. Não foi no monte, não foi na mesma situação que Abraão, mas ele disse, eu cheguei num lugar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco, não importa mais o que está ao meu redor, eu encontrei algo em Deus, eu cheguei a um nível no meu relacionamento com Deus, que há provisão para toda circunstância da minha vida, há provisão para todos os problemas da minha vida, porque nele eu posso todas as coisas, porque ele é quem me fortalece. E o que é que Deus pede a Abraão? Ele diz, você vai pegar agora o seu filho, seu único filho, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. E eu quero que você sacrifique em um dos montes que eu lhe indicarei. Irmãos, você já pensou que alguém esperar por uma promessa, por uma provisão, e agora quando Abraão já está velho, cansado, já descansando e dizendo, arrumei minha vida, tenho paz com meus inimigos, já mandei o filho da escrava embora, já estou com a minha vida toda organizada, tudo do jeito que eu queria, eu não preciso de nada mais, eu não preciso de provisão nenhuma mais, eu não quero mais nada, Deus, já chegou a hora de eu morrer. E Deus disse, ainda não viu nada,
eu ainda tenho uma coisa nova para fazer. Eu quero que você me devolva agora o filho que eu lhe dei. Irmão, você já pensou? Que tribulação na cabeça de alguém vem quando você fica agora num conflito: será que eu vou, será que eu não vou? E se eu sacrificar e esse menino morrer? Tudo que eu vivi, toda a experiência com Deus. Há uma tendência muito forte no nosso coração de nos apegarmos àquilo que Deus nos deu e esquecermos de que o mesmo Deus que nos deu uma vez, Ele pode dar outras vezes mais. Durante a vida de Abraão, ele aprendeu isso diversas vezes. Os inimigos, eles não sabiam cavar poços. Abraão, Deus dizia a ele onde é que a água estava. Aí quando alguém vinha lá que mexia no poço dele, ele dizia: quer poço, meu irmão? Fica com esse trem para você. O Deus que eu tenho é uma fonte inesgotável. Eu não vou brigar com você por causa de água. Eu não vou brigar com você por causa de poço. Fique com esse negócio para você. Se Deus me deu direção para abrir um poço, Ele continua sendo o mesmo para me dar 10 poços novos. E Deus pede o filho. E Deus pede aquilo que no coração de Abraão agora se tornou a sua maior riqueza, a realização do seu maior sonho. Tudo que ele podia esperar na vida. Um dia Abraão senta, para com ele mesmo, chama Deus e diz: ó Deus, eu não tenho falta de nada mais. Só estou com um problema que eu não posso resolver. Tudo que eu tenho vai ficar para meu escravo. A frustração que os bens não conseguem resolver. O sentimento que está aqui dentro, que nada do lado de fora consegue resolver. Aí Deus diz: pois eu vou trazer o seu filho. E vem. E depois que chega, Deus diz: agora eu quero de volta. Já pensou, irmãos? E você acha que Isaac tinha quantos anos quando isso aconteceu? Era um bebezinho? Eu acho que mais difícil do que ele fazer foi ainda convencer o menino aí. Você pegar o livro da história dos Hebreus de Flávio José, você vai ver que outros historiadores também vão narrar que Isaac tinha aproximadamente 22 anos quando isso aconteceu. E ele não resistiu. O que é que estava envolto nisso aqui? Quando Jesus começa a pregar, ele vem pregar para um povo que se julgava adorador de Deus. Aquele povo se julgava melhor do que todos os seus vizinhos, porque eles moravam numa terra que quem deu a eles foi Deus. Eles seguiam a lei que nenhum outro povo tinha, porque a lei que eles seguiam tinha sido escrita pelo dedo de Deus. Aquele povo tinha uma história que desde a sua fundação até onde eles chegaram, a intervenção de Deus na história deles era algo que estava, como sabe quando você vai para a escola, que vê lá Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e veio e rezou a missa. Você já viu essa parte lá na sua escola? Ou foi só na minha vidinha? Na sua tia também não tinha? E o português deu espelho ao índio, o índio deu pau ao brasileiro. Não vê essa história? Sabe como era na escola lá dos Hebreus? A história era, a nossa história começa com esse homem chamado Abraão. A mulher dele era estéril. Quem fez ela ter um filho foi Deus. Sabe o que é que eles iam estudar no segundo ano de história na escola? A gente ficou escravo no Egito. E sabe por que Deus libertou a gente? Porque Deus mandou 10 pragas lá no Egito, destruiu aquele povo, e aí eles tiveram que soltar a gente. Sabe como é que eles faziam a sua aula de geografia? Vocês estão vendo esse mapa? Sabe por que nós somos 12 tribos? Porque tinha um homem chamado Jacó, que um dia lutou com Deus, e Deus mudou o nome dele, e o nome da nossa nação foi dada por Deus. Era esse o povo que Jesus veio. Ele estava no meio desse povo. Mas ele diz que aquele povo não reconheceu ele. E ele começa a pregar agora dizendo: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Pois quem quiser salvar a sua vida, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Sabe, queridos, em 2 Coríntios 5,15 vai dizer que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Eu vou finalizar e eu quero que você entenda algo. Tem 2 textos aqui que são fantásticos. Em Mateus capítulo 6, versos 19 e 21 diz: não acumule para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. E aí vem a explicação do que é que ele está querendo dizer. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu. E 1 João, no capítulo 2, no verso 15 e 17, ele vai dizer: não amem o mundo e nem o que ele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A pergunta: então Deus está dizendo, Jesus estava dizendo que a gente precisa ser pobre? Irmãos, todas as vezes que ele quis abençoar alguém, o que ele deu foi riqueza. O problema não está no que está na sua mão, o problema está no que está no seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, ali está o seu. Qual é o primeiro mandamento, irmãos? Jesus resumiu todos os mandamentos em quê? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O problema não está naquilo que Ele me deu. O problema está quando eu pego aquilo que Ele me deu e coloco num lugar maior do que aquele que me deu. Vou fechar para você ver que eu estou acabando mesmo. Não vou pregar. Você sabe por que Abraão foi? Você sabe por que Abraão levou o menino? Que ele disse: meu irmão, eu sei um Deus que me ama. Deus não é Deus de confusão. Se Ele me deu e está pedindo, eu vou fazer o que Ele está mandando. Porque dentro do meu coração está escrito na Bíblia, Ele disse: eu sei que eu vou subir no monte, sei que eu vou sacrificar o menino, e depois que o menino morrer, Deus vai ressuscitar o menino dos mortos e vai me dar de novo. Estava escrito isso em que versículo? Estava escrito isso em que Bíblia? No livro de quem? Isso está escrito, irmãos, porque isso veio do coração de Abraão. Foi ele quem teve esse pensamento, foi ele quem teve esse entendimento. É por isso que ele é chamado pai da fé. Ele disse: eu já sei o que vai acontecer. Ele pediu o menino, pois eu vou levar, vou chegar lá, vou matar o menino, e depois que eu matar, ele ressuscita e me devolve de novo. A Bíblia vai dizer-nos que Abraão, quando levanta agora o cutelo para sacrificar o menino já estava amarrado, já estava tudo pronto, só faltava cortar o pescoço. Quando ele levanta a mão, Deus diz: ei, para com esse negócio aí. Já vi que você teme a Deus. Só que isso foi o que se manifestou no mundo físico. A Bíblia diz que no mundo do Espírito, Deus devolveu Isaque dos mortos a Abraão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Tudo aquilo que Abraão imaginou aconteceu no mundo do Espírito. Só que Deus disse: não precisa se manifestar, não precisa cortar o menino. Eu já recebi o que você fez, como se você tivesse feito. E é essa hora que Deus providencia o cordeiro para morrer no lugar do menino. Quando ele diz: Jeová Jireh, cheguei no lugar onde Deus provê. Não está falando, irmão, só de dinheiro, não está falando só de sua conta bancária. O que ele estava falando foi: eu tenho um Deus que há de prover um cordeiro para me dar vida, para morrer no meu lugar. Ali estava estampada a figura de Cristo, aquele que nos amou, que me amou, que amou você, e que mesmo eu e você um dia, estando ali no matadouro, pronto para ser morto pelos nossos pecados, ele diz: ei, Pai, para com o sacrifício, porque eu morri no lugar dele. Deus proveu o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! A provisão para a sua alma. Fique de pé nessa noite. E quem recebe é Cristo, recebe juntamente todas as coisas. Porque a promessa que ele fez não foi apenas que a gente tivesse vida, mas ele disse: vocês vão ter vida, mas vida com abundância. Quer um segredo para prosperar, irmãos? Coloca Deus no lugar certo no seu coração, coloca Ele acima de todas as coisas, busca Ele em primeiro lugar na sua vida. Ouve a voz de Deus, discerne a voz de Deus. Não importa o quão custoso pareça aquilo que Ele está lhe pedindo, mas quando você, antes de saber até o que Ele vai lhe pedir, você diz: Senhor, eis-me aqui. Quando o seu eis-me aqui é aquilo que Jesus pregou, e Ele disse: se você quer a minha vida, você também tem que me dar a sua. E quando Ele pede a sua vida, para que a vida dele venha a você, Ele não quer tirar nada de você, mas Ele quer lhe dar algo maior, quer
na Bíblia que foi embora sem saber o que Deus tinha para ele, porque ele só pesou aquilo que ele tinha a perder. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vá, venda tudo que tem, pega o dinheiro e dê aos pobres. O que foi que ele fez? Foi embora triste. Ele nunca morreu sem saber o que é que Jesus tinha para ele, porque Jesus não disse nada a ele. Não disse a ele: olha, você vai ser um grande pregador. Quem sabe o nome dele não estaria em um dos livros da Bíblia. Quem sabe ele não seria um dos agentes que mudaria a história naquele tempo através do poder do Espírito. A gente nem sabe o nome dele. Nem o nome dele ficou registrado na Bíblia. Nem o nome dele ficou registrado. Porque ele pesou apenas o que ele tinha a perder. Ele não sabe o que ele tinha a ganhar. Um dia Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, e nós que largamos tudo? Ele disse: meu filho, fique tranquilo, porque o que tem para você não é só lá. Você vai começar a receber nessa era aqui, e lá muito mais daquilo que você depositou. Não deixe o diabo lhe enganar, queridos. Esteja com o ouvido atento, ouça a voz de Deus, queira ouvir a voz de Deus, se coloque à disposição de Deus, entregue a sua vida de verdade a Ele, sem reservas. Não importa o que Ele está pedindo, eis-me aqui. Se coloque diante dEle. Se tem algo na sua vida que precisa consertar, se tem algo que você precisa deixar, não importa o que seja, eu posso lhe garantir, quando o seu eis-me aqui for eis-me aqui de verdade, Ele vai anunciar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, e você vai ver tudo mudar. Você vai ter uma revelação de Deus que você nunca teve na sua vida. Você vai a um nível de intimidade com Ele que você nunca chegou na sua vida. Feche seus olhos nessa noite. Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos desse mundo, mas o Senhor deixou para nós o Teu Espírito Santo, o Espírito, meu Pai, da verdade, o Espírito que o mundo não pode conhecer, mas os Teus filhos são guiados por Ele, porque ouvem a Tua voz. E nessa noite, Pai, agradecemos ao Senhor por ter falado mais uma vez conosco, que a Tua palavra fique no nosso coração, que possamos, Senhor, seguir nessa verdade, porque cremos que o Senhor tem mais para nós, porque cremos que o Senhor tem mais para as nossas vidas. Continua, meu Deus, levantando os Teus filhos, os Teus servos, para que nesse tempo um grande avivamento tome conta dessa cidade, um grande avivamento tome conta dessa nação, para que vidas, Senhor, venham ser salvas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.